Eu tenho uma palavra essa noite para os irmãos sobre o final dos tempos. Nós sabemos que somos um povo privilegiado dos dias de hoje, porque nós vemos coisas hoje, que eu vou colocar aqui para os irmãos, que no ano de 1900 não tinha nem acontecia. Mas hoje nós temos o privilégio de saber essas coisas e saber, com esses pontos, que o Senhor está às portas. E que cada um de nós que estamos aqui sentados, pensemos e meditemos nessas coisas. Porque a palavra de Deus nos fala sempre. É um livro fantástico, a Bíblia. O final dos tempos. Eu escolhi apenas 4 sinais. E a Bíblia nos diz em muitos sinais. E esses 4 sinais, você preste atenção, medite neles, e que deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Porque, irmãos, pelo que a gente vê, pelo que acontece, para a igreja ficar aqui pouco tempo resta. Para o arrebatamento não tem sinais, por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, porque na hora que a trombeta tocar, você vai sair, outros vão ficar, outros que não tiveram encontro com Jesus de salvação. E esses 4 sinais, pelo primeiro, vou colocar para os irmãos, lá em Isaías, no capítulo 66, no versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Vocês já viram isso no mundo? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, Deus deu à luz a seus filhos. Nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, a partir principalmente, dos anos 60, nós vemos o renascimento de Israel, é um grande sinal. Para nós entendermos a palavra e o que o Senhor quer de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Todos os grandes profetas testemunharam que Deus tiraria o povo judeu de suas sepulturas gentílicas, as nações dos quais eles foram arrojados, e o traria à terra de Israel antes da volta do Senhor. O renascimento espiritual será depois da tribulação, mas antes, agora, nós estamos vendo o renascimento de Israel, que o Senhor trouxe das nações. Em 15 de maio de 1948, olha, eu não tinha nascido, 3 anos depois eu vi o meu nascimento, mas a partir dessa data nós já estamos presenciando algo. Em 15 de maio de 1948, as Nações Unidas anunciaram e reconheceram formalmente o Estado de Israel. O renascimento de Israel não é um acidente histórico, isso é bíblico, é Deus intervindo, é a mão de Deus no controle da situação, justamente com os profetas de Israel disseram que acontecia. Jeremias 23, no versículo 7 e 8, nos diz:
Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte. Olha como a Bíblia é enfática, irmãos. O povo de Israel espalhado no mundo todo, aqui está sendo da terra do norte. E de todas as terras para onde os tinhas arrojado, e habitarão na sua terra. A palavra se cumpriu, Israel está na terra dele. Os judeus voltaram para a sua terra. Através desse texto nos chamou a atenção. Através dos noticiários vimos o retorno deles da terra do norte, a Rússia, que era a região da Rússia, os seus satélites, em dezenas de milhares, assim como os outros judeus do resto do mundo. Em Lucas 21, 24, Jesus nos diz, através do irmão Lucas, Lucas 21, 24, diz assim: cairão ao fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém representa o povo de Deus. A cidade de Jerusalém representa o povo de Deus. Os gentios já não estão tomando conta mais de Jerusalém. Jerusalém não está mais no controle. O povo judeu não controlava Jerusalém desde os anos 70. Quando o Império Romano sitiou Jerusalém, teve uma brecha lá, algumas pessoas conseguiram escapar, mas depois do cerco, milhares de pessoas morreram no cerco. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falou com ele, Jesus, olha que obra magnífica, o templo revestido de ouro. E Jesus predisse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no ano 70 o Império Romano entrou ali. Aquele cerco que durou, o ódio dos soldados romanos, entraram, colocaram fogo, acabaram com tudo, demoliram tudo. É o templo, a última glória do templo que existia foi embora com Jesus. Não existe mais templo no mundo, a não ser você como templo do Espírito Santo de Deus, cada um de nós. O povo judeu não controlava Jerusalém desde o ano 70, quando os romanos atacaram a cidade e destruíram o templo, até que houve a Guerra de 6 Dias. Pesquise e vai ler o que aconteceu na Guerra de 6 Dias, em 1967. Jerusalém, naquela guerra, tomou conta totalmente da terra de Israel. Predisse, não, as fronteiras ainda não estão totalmente dominadas. Mas a Guerra de 6 Dias foi um milagre, um toque de Deus, uma mão de Deus. Eu lembro quando eu li que o terceiro exército do Egito foi tomado totalmente pelas forças de Israel. Os tanques de guerra voltaram tudo a favor de Israel, voltaram para a terra de posse. Mas os inimigos continuam em Israel, irmãos. Nós sabemos que a palavra de Deus se cumpriu aqui. É um dos sinais, o renascimento de Israel. É um sinal para que você veja que Jesus, a qualquer momento, Ele vai tirar a sua igreja daqui. E a história vai se atropelar muito mais rápido do que nós pensamos. Ainda é a oportunidade que Deus está nos dando a este mundo.
a entender estas coisas. E nós temos o privilégio de saber destas coisas, porque nós temos a palavra de Deus. Aqui nós vemos o renascimento de Israel. É um dos sinais. Quando você vê Israel ali, naquela luta que ele está tendo. Mas ele continuará, porque o Senhor é com o povo dele. Apocalipse 11:9. Um outro sinal que faz parte dos nossos dias. Apocalipse 11:9. Então muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Aqui, irmãos, nós vemos uma predição, uma comunicação internacional instantânea. Há 2000 anos atrás, João, na ilha de Patmos, recebeu a revelação de Deus, e ele escreveu esse versículo, que tem contextos e mais contextos, apenas o li, para que nós tenhamos. João descreve 2 testemunhas que serão executadas, que ainda vão ser executadas, isso. E seus corpos sem vida ficarão por 3 dias e meio nas ruas de Jerusalém, sendo vistos por pessoas, tribos, línguas e nações. Lá em Apocalipse 11:4 fala dos ungidos, né? Ou ungidos, 2 ungidos. Zacarias também 4:14 cita isso. Olha, era possível isso no ano de 1900, ver 3 pessoas mortas em algum lugar do mesmo tempo, todo mundo vendo no mundo? Não é. Mais ou menos 2000 anos atrás era impossível. Hoje é uma realidade através dos satélites, internet, televisão e celulares. Isso não era impossível até os anos de 1960. Eu lembro que para fazer um telefonema em 1960, eu tinha 9 anos de idade. A pessoa, para falar com alguém em São Paulo, tinha que ir numa casa lá, né? E a pessoa tinha que ligar para cá, marcando a hora que era para a pessoa tinha que ir na casa avisar, porque naquele momento ele tinha que ligar que a pessoa vai estar esperando lá na outra casa, lá em São Paulo, eu lembro disso. A comunicação era assim. Hoje você pega o celular, talvez você não queira receber nem notícia, e chega a centenas e milhares por dia. Eu lembro-me quando eu conheci a minha esposa, quando eu fui lá em Minas. Chegando lá, fiquei conhecendo, e cheguei aqui em Vitória, comprei um cartão, né? Lembra do cartão? Quem lembra do cartãozinho? Né? Com a paisagem da praia de Camburi. Aí eu escrevi no cartão atrás, né? Aqui é a cidade onde eu moro, Vitória, a praia, né? Talvez um dia você vai poder vir ver. Eu mandei o cartão para ela. Aí ela mandou uma carta para mim. Não tinha cartão lá, ela mandou uma carta explicando, agradecendo e tal. Aí eu notei por trás da carta assim alguma coisa, né, e tal. Aí eu mandei outra carta, né? Aí em 2017 vai fazer 50 anos que eu estou casado com ela, né? Mas você vê por causa de um cartão, por causa de uma carta. Você, para comunicar, era carta, não é, Rogério? Tinha que escrever carta. Hoje facilitava ter pessoas que não sabem nem escrever. Escreve no computador, escreve no celular, mas não tem o português para saber escrever. Isso é problema. Mas em nossos dias isso é possível, irmãos. A comunicação internacional que acontece lá na China agora, você pode ver daqui a poucos minutos. Isso é um grande sinal. Quando acontecer esse fato que João escreveu aqui,
dessas testemunhas lá em Jerusalém serem mortas, expostas, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo que estiver aqui, porque as profecias, eu estou citando aqui algo que vai acontecer, que está acontecendo e que vai acontecer no caso das testemunhas. Porque, palavra da Bíblia, nós já não estaremos mais aqui, irmãos. Porque a igreja sendo arrebatada, vocês já leram que há os 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de engano e 3 anos e meio, né? Até que o Senhor venha para instituir o reino dele. Amém? O renascimento de Israel é um sinal. E nós sabemos dos inimigos de Israel. As comunicações hoje nos mostram o que acontece lá, de poucos minutos você está sabendo. Israel não é inimigo de palestinos e nem de libaneses. Ele é inimigo dos terroristas que estão lá entre esse povo. Porque se Israel não tomar, eles acabam com Israel de novo. Por isso que a Bíblia nos exorta a orar e pela paz em Jerusalém. Jerusalém quer dizer cidade de paz, mas até hoje não recebeu essa paz ainda. E até quando o Senhor Jesus vier reinar, e nós sabemos, né? Lá no Armagedon, lá no Ezequiel 38, você chega em casa, a guerra, né, que vai acontecer neste mundo, Primeira e Segunda Guerra Mundial não é nada, irmãos. Há coisas preparadas aqui para os que ficarem. Por isso é momento de nós refletirmos e pensarmos a nossa vida com Cristo. Porque assim que o Senhor nos tirar daqui, irmãos, as coisas vão atropelar de tal maneira que nós não sabemos. O terceiro sinal dos tempos que nós estamos vivendo, Mateus, amém? Estamos entendendo? Abramos os nossos olhos, os olhos da fé. Mateus 24, 4 a 13. Dias de engano. Ou você acha que não tem engano no mundo? Crianças estão sendo enganadas, adolescentes estão sendo enganados, jovens estão sendo enganados, adultos estão sendo enganados, velhos estão sendo enganados. Abramos os nossos olhos, podemos ser enganados. Jesus já nos advertiu aqui no sermão. Não foi um profeta qualquer que falou, Jesus, o Senhor Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, que é desde o princípio. Ele diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu lembro de uma pessoa no Brasil, né? Tem escrito lá, que falava que ele era um Messias também. Ele tinha adeptos dele. E certamente ouvireis falar de guerras. Não é um sinal, hein? Jesus não está falando? Olha lá. E certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo que é só início para este mundo.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. O que aconteceu na Espanha agora, esta semana? Todos nós vimos uma chuva que aconteceu em um dia para acontecer num ano. A pessoa, mais de 250 pessoas morreram, carros foram entulhados. Princípio de dores, são sinais. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, quem já viveu 50 anos, 60 anos, 70 anos, como eu tenho visto, a iniquidade que se pratica hoje é totalmente diferente quando eu era adolescente e jovem. Muitas coisas existiam naquela época e existem até hoje, mas hoje o negócio se multiplicou de tal maneira, e a própria palavra de Deus diz: a iniquidade se multiplicaria. Aqui está dizendo, o multiplicar da iniquidade. 2 mais 2 é 4, 100 vezes 100 é 10 mil, né? 10 mil vezes 10 mil. E nós já vemos isso hoje, irmãos, e nós abramos os nossos olhos, porque a palavra nos adverte nisso. A iniquidade está aí, as pessoas estão dando ouvido à iniquidade, participando dela, comunicando com ela, e o amor esfriará de quase todos. Amém? Porque vai perseverar um povo que ama a Deus, ama a palavra. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? A bênção que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que habita neles, esses perseveram, porque somos do Senhor, e Ele vai nos dar poder para ver e vencer estas coisas em nome dEle. Jesus advertiu os discípulos contra os falsos sinais e fatos que são previsores do final dos tempos. Haverá apostasia religiosa. Religião, irmãos, é aquilo que nos liga com Deus. Qualquer religião que não nos liga com Deus é algo religioso, é satânico, é algo criado pelo inimigo, que engana os corações. A pessoa acha que está fazendo coisa para Deus, mas não. O inimigo é sagaz, ele é enganador. Apostasia religiosa, que nós continuemos crendo na verdade da palavra de Deus, nos ligando com Ele através da palavra, da comunhão, como igrejas do Senhor. Rebeliões sociais e políticas, calamidades, acabei de falar aqui agora, né? No sul do país nós experimentamos, as pessoas experimentaram lá no sul do país, calamidades vai acontecer, e cada vez pior. É o clima do mundo, né? A poluição, tá certo, tudo vai contribuir, mas está caminhando. Deslealdade e perseguição. O que vemos é leve em comparação ao que acontecerá após o arrebatamento. Falsos profetas estão associados com a nação de Israel. Quantos falsos profetas levantaram em Israel? Mas hoje, irmãos, para a igreja, o perigo vem dos falsos mestres, trazendo heresias. Hoje na escola bíblica, fomos abençoados muito. Tinha 14 irmãos lá. Cuidado com as heresias. Irmão Pedro, o apóstolo do Senhor,
Nos fala em 2 Pedro 2,1, cuidado com as heresias. Colossenses, Paulo escrevendo à igreja de Colossos, quantas heresias estavam penetrando lá naquela época. Hoje nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos dá discernimento, porque se nós lermos a palavra, meditarmos nela, principalmente quem já leu a Bíblia toda, várias vezes, com esse privilégio que podemos ter, a gente não tem a palavra de Deus decorada na mente, aqui, como é lá do livro, aquele filme, o livro do Eli, né? Não o meu livro, não, o filme lá, que todo mundo já viram, eu mesmo já vi 2 ou 3 vezes, interessante. Ele tinha um livro todo decorado, né? Parece que em hebraico, grego, se não me engano. Mas irmãos, se você tiver conhecimento, alguém começa a falar algo, você vai discernir, não é bem assim não. Aí você vai lá na Bíblia procurar. Se não bateu com aquilo que você, não vai entrando no caminho que você não sabe. O problema de hoje, religiosamente, que as pessoas ficam na fronteira entre 2 mundos. Quando eu era jovem, eu li um livro. Os jovens podem procurar na internet, no Google, deve ter esse livro lá. Entre a fronteira dos 2 mundos. Eu li já muitos livros. Nós não podemos ficar na fronteira, ou nós temos que entrar no reino de Deus. Quanto mais estivermos dentro do terreno do Senhor, mais nos afastarmos da divisão deste reino, nós vamos ser guardados. Agora, se ficarmos em cima do muro, é problema, porque podemos inclinar para a direita ou para a esquerda, e geralmente o engano ele é muito sutil, e quando nós vemos, já estamos em caminhos que não agradam ao Senhor. Amém? Cuidado com o que você ouve hoje, que você vê no celular, que você vê pela televisão, se ver falar, preste atenção, confira com a palavra de Deus, não seja enganado pelas trevas. Amém? O 4º sinal, como nos dias de Noé. No mesmo texto, em Mateus 24, 36, 37. A gente vê, irmãos, que o mundo, ele é o mesmo. O mundo caído é o mesmo, só está piorando, multiplicando. Versículo 36, 37, Jesus diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. O dia da volta do Senhor ninguém sabe, irmãos. O dia ninguém sabe, mas os sinais nós podemos conhecer pela palavra de Deus e o que acontece no mundo. A palavra nos dá a dica. Eu não vou marcar a data. Eu conheço uma denominação aí que marcou data, que Jesus vinha no ano de 49, e Jesus não veio. Aí inventaram uma história. Não marca a data. Leia para você ver. Procura saber. Só Deus sabe. Agora, como nós, como igreja do Senhor, eu vou repetir de novo. Talvez você não chegue na sua casa hoje. Ou você fica, ou vai com o Senhor. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Gênesis 6,5 diz lá. Violência, né? Tudo de mal aconteceu. E quantos foram que entraram na arca? Apenas a família de Noé. Devia ter algumas centenas de milhares no mundo, né? Não era só a família de Noé que ficou os parentes para trás, não. Já tinha bastante gente espalhada no mundo, naquele mundo daquela época. Que características marcaram os dias de Noé? A maldade dos seres humanos
sobre a terra era muito grande. Hoje nós temos visto assassinatos. Se você viu televisão hoje, repórter só faz sucesso se trouxer os assassinatos. Aí todo mundo fica ligado. Quando começa a falar de bênção, coisa, desliga a televisão. Mas chamam a atenção. Todo dia você vê assassinato no Brasil e no mundo inteiro. Abuso infantil. Estupros. Vai pensando aí. Sequestros. Assaltos. Abusos de cônjuges. Incrível, irmãos. Raramente eu via, quando era criança, algum homem agredindo uma mulher agredindo um homem. Hoje, todo dia na televisão se abrir tem um problema num bairro, não sei aonde. As coisas se multiplicam de tal maneira. Muito mais os homens, pelo que eu vejo nas pesquisas. Cuidado. Corrupção nos governos. Isso toda a vida houve, mas hoje corre velocidade da internet, né? Tráfico de drogas. Todo dia pega tonelada de drogas que vão, não sei para onde, para a Europa, no Brasil, e não acaba. E as pessoas estão aí, a gente vê na rua as pessoas. A gente vai caminhar ali em Cambori, você vê um monte de coisinhas no chão lá, que vende as drogas, toma a droga e joga lá no chão. As coisinhas que guarda ali dentro. Em vez de tirar para todo lado. Tráfico de drogas, pornografia. Vigiai, jovens, adolescentes, homens, mulheres, adultos, vigiemos. Eu lembro-me quando eu era jovem, lá na cidade chamada Dom Cavate. Eu toda a vida tive uma vida bem guardada pelo Senhor, né? Meu pai sempre conversou comigo, meus amigos eram amigos, pessoas que eu escolhia. Conversava com muitos, mas tinha os meus escolhidos. Quantas vezes eu passava na chamada católica, chamada igreja católica lá, um cruzeiro tinha lá na frente, com a lâmpada, grupo de jovens lá, vendo uma revistinha antes era desenhada, né? Revista de pornografia. Um dia eu não sabia o que é aquela roda. Ah, é isso. Ah, é? Hoje não. Hoje você abre o celular, se você decorda de um que você vê, se descobrir que você gosta, meu chapa, vem de milhares. A pornografia hoje, irmãos, está tirando as pessoas da comunhão do Senhor. E abramos os nossos olhos, que multiplica. Homossexualidade, como nós vemos nos dias de hoje. O Senhor tenha misericórdia. Adultério, fornicação. Somos uma geração semelhante à de Noé, com atitudes e pensamentos maus e multiplicados. Somente os que estão em Cristo, que Ele é a arca hoje, a arca da segurança, estamos salvos disso tudo. Jesus no mundo de hoje é a arca que você tem que entrar nele e deixar que Ele entre em você através do Espírito Santo de Deus. Permitir que a palavra de Deus penetre. No versículo 37 a 44, Jesus continua dizendo assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto comiam como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A ideia aqui, né, que casava, divorciava e casava de novo, é isso mesmo? Eu entendo, é bem assim, né? Casava e dava-se em casamento, voltava a casar de novo, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual é a vinda que Jesus vai estar dizendo aqui? Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Um exemplo. 2 estão arando o campo, um foi e o outro ficou. Ou os 2 podem ir. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz sobre isso, o arrebatamento da igreja. Nós cantamos um cântico, né, que nós conhecemos muito bem, o avião sem seu piloto, o carro na estrada sem o seu motorista. Já pensou o que vai acontecer? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos nem o juízo final, e quanto menos sobre o arrebatamento, mas nós podemos ter discernimento em muitas coisas, que a qualquer momento, por aumentar essa iniquidade, esse pecado, essas coisas que entristecem o Senhor, Ele vai chegar no ponto e falar: meu povo não pode continuar mais nessa terra, vou tirá-los de lá. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria fosse a casa arrombada. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, né? Como diz aqui, igualzinho, comiam, bebiam, casavam, vivendo a vida deles, como hoje é a mesma coisa. É importante, nós vamos comer, nós vamos caminhar, jovens vão casar, né? A vida continua, mas nós devemos estar vigiando, porque estas coisas não podem tomar o lugar das coisas do Senhor. E nós vemos neste período, irmãos, como os dias de Noé, e acontece nos dias de hoje, é um período de indiferença e negligência. Não podemos ser indiferentes daquilo que a palavra nos diz, daquilo que nós ouvimos da verdade. Não podemos ficar indiferentes e nem ser negligente com isso, porque o inimigo leva vantagem sobre isso. Nós vemos, né, hoje o mundo, a juventude hoje, eu fico olhando a indiferença que eles levam à vida das coisas que podem acontecer lá na frente, porque a Bíblia diz: aquilo que eu planto, eu vou colher. Aquilo que semeamos, vamos colher. Se buscamos o Senhor agora, Ele está pronto para nos acolher, nos abençoar. O Senhor aparecerá repentinamente, como diz o texto: alguns será levado ao seu encontro, enquanto outros não. Jesus já disse aqui: 2, outro fica. Em vista destes acontecimentos, irmãos, estimula a nós a vigilância e o preparo. Como está a sua preparação, a minha preparação? A palavra diz que nós devemos nos vigiar. Nesse corre-corre da vida, eu saio pela manhã, em torno de 7 e pouco, estou saindo de casa para atender alguns clientes que eu tenho ainda, eu faço algum trabalho com vendas. Eu vejo a correria, né? A gente no trânsito, né? A gente vai a 60 por hora, o outro passa a 80 do lado. Tem que frear por causa do sinal, é a correria, né? Corre, 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 eu paro lá no sinal, daqui a pouco eu chego ali, ele parou também, correu 80, para quê? É assim a vida. O motociclista, então, quem anda de motocicleta, cuidado, né? Eu gostava de motocicleta, eu tinha uma. Um susto que eu tomei, falei: nunca mais eu ando nisso. Troquei a moto, um carro, mais a moto no outro carro, e nunca mais andei de moto.
Né? Porque, claro, né? Se nós vigiarmos, sabemos fazer as coisas, tudo em comum. Mas há casos, irmãos, no trânsito, que eu fico olhando a correria, falei, meu Deus, poucos segundos poderia bater nele. Ele entra na frente do carro assim, se eu tivesse 5 km mais de velocidade ou 10, pode bater e derrubar ele fora. Tem que estar vigiando em todo lugar. Assim está o mundo de hoje, né? Temos que ter vigilância em tudo que nós devemos fazer. Eu saio de casa pela manhã, tem uma escola lá no bairro. Como entristece o meu coração, irmãos. Ver jovens menina sentada no colo da outra menina. De mão dadas com outra. E você vê que não é uma mão dada de coisa, não. Você define que é uma intimidade maligna. Ó Senhor Deus, tem misericórdia dessa juventude, meu Deus, esses jovens, que famílias. Qual o pai e a mãe que já sentou com essa menina ou com esse menino para ler a Bíblia com ele, orar com ele, estar junto, vão esquecendo, na hora que vê lá na frente, a montanha não pode mais ser ultrapassada, é muita luta, muito problema. Portanto, vigiemos, o Filho do Homem virá, quanto menos esperado pela maioria. Que o Senhor nos guarde, irmãos, e que cada um de nós que estamos aqui, vigie. Amém. Porque o inimigo, ele não sabe o que eu penso, ele não sabe o que você pensa, mas ele pode discernir pelas minhas atitudes, pelo meu olhar, pelo meu comportamento, e ele preparar algo para me pegar. Por isso que a palavra de Deus, vigiemos, e que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e discernimento nos dias que estamos vivendo. Como eu disse aqui, nesses 4 pontos, o renascimento de Israel, a palavra de Exódio continua orando por Israel, porque a história diz, antes desses confrontos, palestinos trabalham dentro de Israel, recebem salário, tudo lá, o libanês também, são os terroristas usados pelo inimigo, e nações ajudando, e o Senhor está vendo, e o Senhor é juiz, porque a palavra de Deus diz, ai daquele que toca em Israel, toca na menina dos olhos de Deus. E a Bíblia diz, orai por Israel, que ali está a resposta do mundo. A comunicação internacional, dias de engano, como nos dias de Noé, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe.